E aí galera, beleza? O vídeo de hoje é sobre notebooks gamers custo-benefício. Preparei aqui uma lista dos melhores notebooks gamers que também são excelentes opções para estudar, trabalhar e se divertir. Vou apresentar desde os mais em conta até os mais caros, mas todos com um ótimo custo-benefício. Antes de começar, quero falar que os links de todos os produtos estarão na descrição do vídeo, ou no comentário fixado. Tudo organizadinho para vocês e é bom, porque vários estão em ofertas também. Assim, também vamos dividir o vídeo em duas partes. Na primeira, vamos indicar notebooks não gamers. Esses mais em contas para estudar, trabalhos e que consigam até rodar jogos competitivos e leves como LoL, CSGO, Valorant e etc. E depois sim, os notebooks da categoria gamer que rodam jogos pesados. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Vamos começar com um notebook de entrada, o Acer Aspire 5. O destaque aqui é o processador, o Intel i5 de 12ª geração, mais especificamente o i5-12450H, com 8 núcleos e 12 threads, e um clock máximo de 4.4 GHz. É um processador muito bom para essa faixa de preço. Além disso, vem com 256 GB de SSD e 8 GB de RAM, o que já é ótimo para um notebook de entrada e sem gastar horrores também. Ele vem com um painel LCD-TN, que apesar de não entregar uma qualidade tão boa assim de imagem em relação à cor em comparação com outros painéis LCD, como IPS e VA, ele é mais indicado para quem joga esses jogos competitivos, tipo Valorant e CSGO, já que o pixel do painel TN muda de cor mais rápido, e evita aquele famoso Ghost, que é tipo aqueles rastros em imagens em movimento. Ele é excelente para quem prioriza uma tela mais rápida do que qualidade de imagem. Seu tempo de resposta é muito rápido. Esse notebook não é necessariamente gamer. Ele é uma boa opção de entrada, principalmente para quem está com pouca grana e precisa de um notebook legal pela sua faixa de preço. Mas mano, seguinte, também é capaz de rodar alguns jogos sim, principalmente esses competitivos online, como Valorant, LoL, CSGO. Agora esses mais pesados como Cyberpunk, Red Dead Redemption 2 e etc, aí não. Afinal, estamos falando de um notebook de entrada, né? Ele tem um processador tipo APU, ou seja, com vídeo integrado. Ele combina o processador, que é a CPU, e a placa de vídeo, que é a GPU, em um único chip. Basicamente, para quem não sabe, um processador com vídeo integrado. Além de fazer as funções tradicionais de processamento de dados, ele também é capaz de lidar com gráficos e renderização de imagens. Com relação ao preço, atualmente está em torno de R$ 2.500. O que é uma excelente opção nessa faixa de preço. Subindo um pouco na faixa de preço, encontramos o Lenovo Ultrafino IdeaPad 3, também por volta de R$ 2.500. Esse é um excelente notebook. Ele tem 12 GB de memória RAM e 512 GB de SSD de armazenamento. Ele tem um processador excelente da AMD, um Ryzen 7 5700U, com 8 núcleos, 16 threads e uma frequência máxima de 4.3 GHz. Esse também é APU, né? Mas essa é da AMD, que são boas principalmente para jogos, mas também são ótimos para trabalhos ou estudar. Bom, e assim como o notebook anterior, ele também não é gamer. É mais uma opção de entrada para você que não tá podendo gastar muito, mas ele vai abrir tranquilo seu CS, Valorant, LoL, principalmente esses jogos competitivos. Você pode encontrar uma versão um pouco mais econômica por volta de R$ 2.100, enquanto esta, com as especificações que citei aqui, está na faixa dos R$ 2.600. Outra opção interessante é o Galaxy Book 2, um modelo ótimo também, mas é mais recomendado para aqueles que buscam notebook para estudos e trabalhos, produtividade no geral. Ele tem esse visual bem minimalista mesmo, e é bem bonito. Esse modelo é muito completo. Sobre o processador, aqui temos uma configuração um pouco parecida com a do modelo do Acer, que é o i5-1235U, mas um pouco melhor, já que seu processador vem com 10 núcleos, 12 threads e uma velocidade máxima de clock de 4.4 GHz. Ele também vem com 8 GB de RAM e 500 GB de SSD.
ele é mais voltado para a produtividade, mas também rodam os jogos competitivos leves como LoL, CSGO, Valorant e outros. Em relação ao preço, atualmente está em torno de R$3.000, e mais uma vez, uma ótima escolha para trabalho e estudos. Pessoal, a partir daqui vamos recomendar notebooks da categoria Gamers, que vão rodar jogos mais pesados, dos de entrada até os melhores, sempre olhando ao lado do custo-benefício. Vamos colocar os detalhes e também os testes de jogos feitos nesses notebooks. Vamos lá, agora temos o nosso famoso Gaming 3i, um dos modelos mais acessíveis para quem busca uma experiência gamer de entrada. Equipado com um processador i5 11300H, 8 GB de RAM, 512 GB de SSD e uma GTX 1650 4 GB. Este notebook oferece um desempenho excelente. Surpreendentemente, a versão com Windows está com preço mais em conta atualmente do que com a versão Linux. Agora vamos para o seu desempenho e os testes em jogos. No Resident Evil 3 remasterizado em Full HD com os gráficos no alto, pegou uma média de 50 FPS. Grid 2019, jogo de corrida, né? Em Full HD, no médio, pegou 70 FPS. Spider-Man Remastered, em Full HD, com os gráficos no muito baixo, pegou uma média de 25 e 30 FPS. GTA V, em Full HD, pegou 80 FPS nos gráficos e as configurações no muito alto. No FIFA 2022, pegou 120 FPS no Full HD, gráficos altos. Resident Evil 7, Full HD no médio, 120 FPS. Hogwarts Legacy em Full HD, gráficos baixo, pegou uma média de 40 FPS com quedas. Assim galera, uma recomendação e na verdade obrigação é que se você quiser comprar esse Note, você deve fazer um upgrade que seria colocar mais um pente de 8 GB de memória RAM, que deve custar uns R$100 por aí. Vou deixar o link na descrição. E ficar com um total de 16 GB de RAM, e assim melhorar ainda mais as configurações dele, e assim pegar mais FPS em alguns jogos. Porque mano, só 8 GB de RAM é pouco para rodar alguns jogos mais pesados. Com 16 GB de RAM, ele vai rodar jogos mais pesados e com mais FPS. E também fica uma dica aqui, quando for jogar, usar o notebook na tomada, para garantir o máximo de eficiência. Bom, hoje ele está na faixa dos R$3.200, e vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Esse é um bom notebook e ótimo custo-benefício, mas se o seu orçamento permitir, eu recomendaria você esperar e economizar um pouquinho mais, e já ir para o próximo notebook, que no caso é o Acer Nitro 5. O Acer Nitro 5 é um baita notebook, e simplesmente o notebook gamer mais popular do Brasil e super indicado para quem quer rodar jogos com mais tranquilidade e fluidez. Resumindo, ambos têm 8 GB de RAM, 512 GB de SSD e a mesma placa de vídeo, a GTX 1650 4 GB. A diferença está no processador. No Gaming 3i é um i5 11300H e nesse temos um i5 11400H com 6 núcleos e 12 threads. Isso significa que ele consegue rodar jogos mais pesados com mais facilidade. Além disso, o Acer vem com uma tela IPS de 144 Hz, ou seja, isso significa 144 atualizações por segundo, mais fluidez nos jogos. Enquanto o Gaming 3i tem um painel VA com apenas 60 Hz. Ele consegue rodar vários jogos, e achei vários testes de desempenho também. Confiram aí. No GTA V, ele pegou 84 FPS no médio, 77 FPS no gráfico alto em Full HD. CSGO, 150 FPS no médio e 139 FPS com os gráficos no alto. Fortnite, no médio, Full HD pegou 91 FPS e no alto 52 FPS. PUBG Battlegrounds, em Full HD no baixo pegou 92 FPS e no alto 59 FPS. Call of Duty Warzone 2.0, no médio 63 FPS e no alto 29 FPS. Forza Horizon 5 no médio rodou a 80 FPS. É isso, no geral esse é um bom notebook. Ah, ele também tem esse teclado retroiluminado muito bom. Bom, ele vai rodar jogos leves e competitivos tranquilamente como LoL, CSGO, FIFA 2022
e também alguns jogos mais pesados, principalmente se você baixar os gráficos para ganhar performance. Além disso, ele também é excelente para quem trabalha com esses programas de edição de vídeos, como Premiere, Vegas, After Effects e etc. Também é bom para design, programação e arquitetura 3D. Lembrando, pessoal, que você pode fazer, na verdade, você deve fazer o upgrade e colocar mais um pente de memória RAM de 8 GB e ter 16 GB no total, e ter ainda mais desempenho nas tarefas e games. Quanto ao preço, atualmente está na faixa dos R$ 3.800 e vale super a pena. Se você puder aumentar um pouco o seu orçamento, eu recomendaria você economizar um pouquinho mais e já ir também para o próximo, que é o Acer Nitro 5, só que esse vem com uma RTX 3050. Nessa faixa de preço, acho que ele é uma das melhores opções, se não a melhor opção, porque realmente esse notebook é excelente. Já começando com o processador, que é o i5 12450H, 8 núcleos, 12 threads, muito bom. A tela também possui uma taxa de atualização de 144 Hz, com painel IPS, padrão excelente para jogos. Esse Acer aqui já vem com uma RTX 3050, e olhando para tudo nele, placa de vídeo, processador e todas essas configurações dele, mano, torna ele um excelente notebook. E em relação aos testes em jogos, seguinte, aqui vamos colocar os dois testes, os testes com 8 GB de RAM e testes após o upgrade com mais um pente de 8 GB de RAM, totalizando um total de 16 GB de RAM nesse notebook para vocês verem a enorme diferença e ganho de performance. Bom, vamos lá, começando com o nosso queridíssimo e aclamadíssimo Red Dead Redemption 2. Com 8 GB de RAM em Full HD, ele pegou 48 FPS com os gráficos no Ultra. Já com o upgrade de 16 GB de RAM, rodou a 60 FPS. No Forza Horizon 5, com 8 GB de RAM em Full HD, no médio, pegou uma média de 59 FPS. Já com 16 GB de RAM, rodou a 99 FPS, uma melhoria de 68%, surreal. Em Cyberpunk 2077, com 8 GB de RAM, Full HD, com Ray Tracing no baixo e textura no alto, pegou uma média de 31 FPS, e após o upgrade, 39 FPS, e isso com Ray Tracing ativado. E assim, Cyberpunk é um jogo bem pesado. No Counter-Strike 2, em Full HD, com 8 GB de RAM no baixo, pegou 70 FPS, e com 16 GB praticamente dobrou, pegando uns 140 FPS. E em Spider-Man em Full HD no alto, com 8 GB de RAM, oscilava muito, pegava de 30 a 40 FPS, e às vezes pegava menos de 30 FPS. E após o upgrade, rodou a 59 FPS liso do liso. Ou seja, isso só prova que se você quiser ter a melhor experiência possível em jogos, ter 16 GB de RAM é o mínimo para ter uma experiência legal, pelo menos nesses jogos mais pesados. E assim, não sei porque essas empresas já não trazem os 16 GB de RAM, era algo para ser já incluso. Bom, vou deixar na descrição do vídeo memória RAM para você comprar se quiser. E para quem não sabe, o upgrade de SSD ou memória RAM não afetam a garantia, pelo menos os notebooks da Acer são assim. Claro, desde que você faça corretamente e não quebre o note, né? Mas caso você não saiba instalar a RAM, é só ir no técnico da informática na sua cidade ou chamar um amigo seu que entenda. E tá feito. Bom, voltando ao nosso Acer Nitro 5, seu preço hoje, atualmente, tá na casa dos R$ 4.400. E até pode parecer meio caro, né? Mas, assim, mais uma vez, pelas configurações e pela sua performance em jogos, tá valendo muito a pena, principalmente considerando outras opções de notebooks disponíveis no mercado nesta faixa de preço. E mano, no geral, ele é um excelente notebook gamer capaz de rodar jogos bem pesados como Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077 ou The Last of Us. E por ter uma placa de vídeo RTX, ele também ainda aproveita recursos avançados como DLSS e Ray Tracing. Além disso, é uma excelente opção para tarefas profissionais, como edição de vídeo, renderização de projetos 3D e projetos de arquitetura, programação e mais.
Ele tem várias versões e a do sistema operacional Linux é mais em conta do que a do Windows. Você pode mudar depois ou pedir para alguém fazer. Mas sei lá, se você quiser evitar estresse para ter que trocar depois ou tá com dúvida, mano, vai logo no Windows e tá feito. Link do notebook na descrição do vídeo. Dell G15i 1300 a 20p. Subindo um pouco mais agora, temos o Dell G15. E mano, esse notebook é muito bom em termos de desempenho. Equipado com um processador Intel Core i5 13450HX, memória RAM de 8 GB, DDR5, 4800 MHz e armazenamento em SSD de 512 GB. Ele oferece velocidade e eficiência para todas as suas atividades que você precisar. Vai te atender muito bem. Ele tem uma tela de 15,6 polegadas, Full HD, painel do tipo WVA, similar ao IPS, e taxa de atualização de 120 Hz. É uma boa tela, seja para jogar, ver séries ou estudar. Mas assim, se você trabalha exclusivamente com imagem ou vídeo e precisa de uma tela com uma fidelidade de cores, precisão e mais, mano, sinceramente falando, talvez seja melhor ver outro notebook indicado para isso, com uma tela melhor. E assim, não que a tela do Dell G15 seja ruim, só avisando que ela não é indicada para quem precisa de uma tela com uma alta fidelidade de cores. Bom, ele pesa 2,8 kg. E mano, um pouquinho pesado, né? E pode ser um pouco ruim para quem precisa andar com ele com frequência. Vai acabar pesando um pouco na mochila, mas nada coisa de outro mundo, né pessoal? Ele tem esse design elegante em grafite e chassi em plástico. Nos testes em jogos e já com um upgrade com mais um pente de 8 GB de RAM, totalizando um total de 16 GB de RAM, porque você já sabe que hoje em dia só 8 GB de RAM é muito pouco para rodar os jogos mais pesados. Nós temos em Red Dead Redemption 2 em Full HD com os gráficos no Ultra, ele pegou uma média de 60 FPS, e com os gráficos em recomendado, ele passou dos 90 FPS. Em Assassin's Creed Valhalla com tudo no máximo em Full HD, ficou na casa dos 60 a 70 FPS. No Call of Duty Warzone 2 com tudo no máximo Full HD, rodou a 90 FPS. E no nosso Fortnite com tudo no épico, rodou a 120 FPS. E no alto ficou em 150 FPS. Mano, é FPS pra dar e vender. E mano, se você perder com esse tanto de FPS, é porque você que é ruim mesmo. Assim, lembrando mais uma vez que esses testes foram feitos com um upgrade de 8 GB de RAM, totalizando 16 GB de RAM. É bem fácil de instalar. Assim pessoal, vou deixar uma dica aqui. Sempre que forem jogar ou trabalhar, conectem o notebook na tomada. Isso porque, se você não sabe, a potência máxima dos notebooks só é atingida quando ele está conectado na tomada. Então se vai trabalhar ou jogar, conecta na tomada. Ele tem uma placa de vídeo GeForce RTX 3050 com 6 GB de VRAM. Ele é capaz de rodar os jogos mais pesados, como Red Dead Redemption 2, Alan Wake 2 e Cyberpunk 2077, perfeita para jogos competitivos ou atividades profissionais, uso de softwares de engenharia, arquitetura e até mesmo renderização de vídeos em 4K. O Dell G15 é um notebook muito bom, seja para edição de vídeos, programação ou jogos. Ele se destaca como um dos melhores notebooks gamers em termos de custo-benefício atualmente, com um processador de 13ª geração e uma poderosa RTX 3050 de 6 GB. Ele consegue superar a concorrência que geralmente oferece menos pelo mesmo preço. Além disso, possui memória DDR5, um diferencial em relação aos concorrentes. Porém, ele não é perfeito, né? Ele tem alguns pontos negativos, como essa carcaça de plástico dele e sua tela que poderia ser melhor, principalmente para quem trabalha com edição de fotos e precisa de uma tela excelente. Mas mais uma vez, não que sua tela seja ruim, para o público gamer está excelente. Mas no geral, considerando seu preço e conjunto, ele oferece um excelente custo-benefício e até existem algumas opções melhores. Mas o pequeno grande problema é que elas tendem a ser mais caras, aí sairia do fator custo-benefício, e seu preço atualmente está na faixa dos R$ 5.300, e vale muito a pena. Mano,
Se você não está participando dos grupos de ofertas e cupons da Ofertas, você está perdendo dinheiro. Lá você vai receber as melhores promoções e cupons da internet de diversas categorias. Cupons do Mercado Livre, Amazon e até de iFood. Vale muito a pena. Para vocês terem uma ideia, por lá já saiu o PlayStation 5 por R$ 3.200. Fones de ouvido bons por R$ 5 e Nintendo Switch por R$ 1.500. O link dos grupos de ofertas está na descrição do vídeo ou comentário fixado. O próximo da lista é o Lenovo IdeaPad Gaming 3, um dos notebooks gamer mais baratos com uma placa de vídeo RTX 3060. Ele é indicado para o pessoal gamer e também para os profissionais que buscam um bom note com desempenho e qualidade. Ele vai te atender super bem, desde estudos até jogos um pouco mais pesados. Ele oferece um bom desempenho em jogos, proporcionando gráficos de qualidade e altas taxas de quadros dependendo do jogo e das configurações gráficas, né? Além disso, ele tem uma tela Full HD painel do tipo IPS, com taxa de atualização de 120 Hz. Excelente para jogos e também para os profissionais de engenharia, arquitetura e edição de vídeo. Sobre as especificações técnicas, ele tem um processador AMD Ryzen 7 5800H, excelente, uma placa de vídeo NVIDIA RTX 3060, memória RAM de 16 GB DDR4 3200 MHz, um armazenamento de 512 GB de SSD e uma tela 15,6 Full HD IPS com 120 Hz. E assim, com o Dell G15, ele também é um pouquinho pesado, com seus 2,2 kg. Ele tem uma webcam HD de 720p. Agora vamos para o desempenho e o resultado desse notebook nos jogos. No Forza Horizon 5 com os gráficos no Ultra em Full HD, ficou na média de 67 FPS. No GTA V no muito alto em Full HD, rodou a 82 FPS. No Horizon Zero Dawn, em Full HD, no Ultimate, rodou a 75 FPS. CSGO em Full HD no AL pegou uma média de 258 FPS. Em Assassin's Creed Valhalla Full HD no alto rodou a 79 FPS. Red Dead Redemption 2 Full HD no alto ou médio 66 FPS. E sobre seu preço, ele tá numa faixa dos R$ 6.200 a R$ 6.400, dependendo da versão que você pegar, a com Linux ou Windows. Se você tiver dinheiro, só vai. Mais um dos notebooks que vale super a pena. Bom, essas foram as minhas recomendações dos melhores notebooks gamers com ótimo custo-benefício no momento. Sim, pessoal, custo-benefício, e também que sejam baratos. Sei que tem mais notebooks tops de linhas e mais potentes, mas consequentemente mais caros também, né? O objetivo principal era trazer os melhores notebooks custo-benefício não tão caro. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Mano, e também se inscreve no canal, porque vem muito conteúdo bom por aí, viu? E todos os produtos estão no link na descrição do vídeo. Vejam aí, porque tem vários em ofertas. Valeu, pessoal. Até a próxima.